Galera, ontem gravei um vídeo aqui no fim de noite aqui falando sobre o contrato do William Bigode, né? Por que que o contrato de William Bigode com o Santos está renovado? Não se trata aqui, eu já vi várias pessoas aí hoje de manhã em lives falando, porque precisa ver o que o Santos pode fazer para, de repente, a pressão popular vai fazer com que o Santos mude de ideia com relação à renovação. Isso não partiu do Santos, isso estava assinado. Eu dei todas as informações aqui. O Santos não pode fazer nada. O contrato de William Bigode com o Santos para 2025 está garantido porque ele cumpriu todas as metas estipuladas em contrato, 60% de participação nos jogos e também o acesso. O Santos vai jogar a Série A de 2025, portanto o William Bigode vai ter inclusive um acréscimo de 150%, vai ganhar 520 mil reais. 520 mil reais no Santos 2025 e não há nada o que se possa fazer a esse respeito. O Santos vai renovar, está pensando em... Não. O contrato foi renovado automaticamente, o Santos não fez nada. O Santos, esse contrato foi renovado pelo William Bigode quando ele cumpre os quesitos contratuais que o Santos estipula. Então, o Santos só tem uma chance do Bigode não ser jogador do Santos em 2025. Se ele for vendido, claro, se ele for negociado, se alguém topar pagar esse salário absurdo de 520 mil reais, ou se de repente topar pagar metade, o Santos saca com a outra metade, etc e tal. Né, dele não jogar no Santos, porque ele, mesmo que ele for emprestado, ele será jogador do Santos. Ou se ele rasgar o contrato, que vamos combinar de quase 7 milhões de reais no ano, ele não vai fazer isso. Então o William Bigode será jogador do Santos, ainda que emprestado ou que jogue pela equipe, em 2025. Então trata a informação como ela é, tá? Agora, trago mais informações aqui com relação a outros contratos de jogadores que há dúvida se vão permanecer em 2025 ou não. Mais especificamente de Juliano e Gil, tá? Novidades importantes, li os contratos. Então calma lá, uma coisa de cada vez. Antes, gostaria de passar um recado aqui, porque eu fiz uma probabilidade esportiva lá na KTO que eu acho que é bem interessante, tá? Eu que tenho me dado um pouco bem, não é sempre, né? Mas nas últimas apostas eu tenho me dado bem. Eu tô vendo aqui que hoje tem um Internacional e Flamengo no Beira-Rio, e o Flamengo focado totalmente em Copa do Brasil no domingo, jogo contra o Galo, né? Não sei qual time que o Flamengo vai mandar a campo aqui, mas sei que ainda que mande um time misto e praticamente titular, o Flamengo vai mais pensando na Copa do Brasil e o Inter tá numa sequência muito boa, jogando em casa, para mim é favorito, tanto que a KTO tá pagando menos pro Inter, mas eu achei aqui a odd boa, 1.85. Somada a ela, botei aqui a vitória do Fluminense contra o Grêmio no dia 1º. Fluminense desesperado, precisando vencer, o Grêmio deu uma respirada, o Fluminense vai jogar a vida em casa contra o Grêmio, uma vitória importantíssima para o Fluminense. Se esses dois resultados derem aqui, na aposta combinada que eu fiz, a odd está em 3,71, eu botando 10, volta 37. É essa aposta que eu vou fazer aqui com vocês nesse momento. Tá feita a minha aposta para brincar lá na KTO, lembrando que, é muito importante dizer, a KTO é um site para maior de 18 anos, isso aqui não é renda extra, isso aqui é brincadeira, isso aqui é para você se divertir, tornar o jogo ainda mais interessante e não para você comprometer a sua renda. Jogue com absoluta responsabilidade, tá bom? Bom, vamos lá. Depois de ter analisado o contrato do William Bigode e ter visto que há renovação automática, pensei, e se outros jogadores que estão no elenco profissional do Santos, que a gente não sabe se vão ficar para o ano de 2025, também tiverem renovação automática? E aí eu fui olhar e pedi alguns contratos específicos. O primeiro contrato que eu pedi foi do senhor Otero, né? Para entender se o Otero seria jogador do Santos em 2025 ou não. E o Otero, ele pode ser jogador em 2025, mas não há nenhuma cláusula de renovação automática no contrato. Absolutamente nenhuma cláusula. O senhor Otero, só que diferente do que foi divulgado lá atrás, eu não sei quem divulgou essa informação, e tudo bem eu não saber porque essa informação não está correta, mas o que disseram é que o Otero ganharia em 2024 50 mil reais. Ele, o Casares, vocês lembram disso? O salário do Otero em 2024 foi de... Peraí, deixa eu só confirmar aqui que eu anotei. Tantos valores... 210 mil reais. O salário do Otero é de 210 mil reais. Portanto, 4 vezes acima
do que disseram que ele ganharia. Mais de 4 vezes, né? Porque 4 vezes acima seria 200 mil, ele ganha 10 mil de lambuja. Então, o salário do Otero esse ano é de 210 mil. Só que vai até 31 de dezembro de 2024. Se o Santos não quiser permanecer com o Otero, ele tem total condição de liberar o jogador e não pagar mais nada. Tá? É isso. Fui olhar o contrato então de Gil. Por quê? Porque nas duas últimas coletivas, o Carille deu a entender que talvez o Gil pudesse mudar de ideia com relação a se aposentar. Certo? O Gil já falou várias vezes que tem essa ideia, que estava irredutível. Eu não sei se o Gil vai se aposentar ou não, mas o que eu sei é que o contrato dele tem um gatilho para 2025 a partir do acesso do Santos. Ele só não joga no Santos em 2025 com um contrato assinado se ele também preferir se aposentar e rasgar o contrato. Hoje o Gil ele ganha 350 mil reais jogando a Série B. Ele vai ganhar um bônus aí de 500 mil reais pelo acesso. Então o contrato dele sobe ano que vem, em 2025, o contrato dele passa a ser de 500 mil reais por mês. O Gil tem um salário, vai receber um salário de 500 mil reais por mês a partir de 2025. E ele só não recebe esse dinheiro, a gente está falando aí de 13 parcelas, uma conta de padaria rápida aqui. Eu sou péssimo de matemática, dependo sempre da calculadora. Estamos falando de 6 milhões e 500 mil reais. O Gil joga em 2025 no Santos por 6 milhões e 500 mil reais. Ou seja, ou ele aposenta e abre mão desses 6 milhões e 500 mil reais, ou ele abre mão da aposentadoria e já tem um contrato renovado automático em seu contrato, em seu acordo assinado, exatamente igual como é do William Bigode. Ele não tinha, no caso do Gil, não tinha, ele precisa jogar tantos por cento de jogos. Renovaria apenas se o Santos garantisse o acesso por mais um ano. Agora vamos a um outro contrato aqui, que para mim esse é ainda mais oneroso ao Santos e escandaloso, tanto quanto é o contrato do William Bigode, que é o contrato do senhor Juliano Intensidade. O Juliano Intensidade, ele jogou no Santos nesse ano por um salário de 385 mil reais, somados aí o que ele ganha de salário e o que ele ganha de direitos de imagem. Ele tira 200 de salário e 185 de direitos de imagem, tá? O Juliano, só do Santos subir esse ano para a Série A, ele vai ganhar um bônus maior que os seus amigos que correram ali tanto, né, que foram tão intensos ao longo da temporada. O Juliano vai ganhar 1 milhão de reais de bônus pelo acesso. Esse 1 milhão está estipulado no contrato, a cláusula que ele vai ser diluído. Inclusive, parte desse 1 milhão poderia inclusive ser pagas antecipadamente, outra parte seria paga a partir de 2025. O fato é, caso o Santos conseguisse um acesso, como vai conseguir, o Juliano também tem seu contrato renovado para 2025. E o Juliano recebe um aumento absolutamente considerável. Ele que ganha 385 mil reais esse ano, sabe quanto que o Juliano vai receber em 2025, a não ser, repito, que ele queira rasgar o contrato? 605 mil reais é o acordo que o Santos assinou, além do bônus de 1 milhão de reais que ele vai receber pelo acesso. É o valor do contrato do Juliano em 2025. Mas, gente, a palhaçada não para por aí. O Juliano Intensidade também tem um outro gatilho garantido em contrato para 2026. E não há nenhuma cláusula estipulando que ele esteja em campo tanto tempo ou alguma coisa. Se o Santos não cair de divisão de 25 para 26, basta o Santos permanecer na Série A em 2025 e jogar a Série A de 2026, o Juliano recebe uma outra renovação automática em seu contrato para jogar 2026 no Santos, com um salário ainda maior. 660 mil reais será o contrato do Juliano em 2026. Claro que o Juliano pode ser negociado, é claro que o Juliano pode ser vendido, é claro que o Santos pode, de repente, emprestar e dividir salário com alguém que eventualmente queira pagar. Eu acho que, de repente, assim, o Juliano pode ser emprestado por um time da Série A que tope pagar metade do salário. Mas isso aqui, pra mim, o Juliano tem o quê? 34, 35 anos? Imagina o Juliano daqui 2 anos, em 2026, com essa intensidade hoje que ele tem, cobrando intensidade de meninos, né? Como o do Miguelito, com a intensidade dele daqui 2 anos jogando o campeonato da Série A de 2026 pelo Santos e ganhando
660 mil reais. Então vamos fazer uma conta rápida aqui, gente, muito rápida, né? O Juliano ganha 385 mil reais, certo? Vamos pegar aqui isso vezes 13, porque é 13º. Só esse ano o Juliano custou 5 milhões ao Santos, mas vamos colocar mais 1 milhão aqui, que é o bônus de acesso. Então 6 milhões o Juliano custou esse ano ao Santos. Beleza, anotem esse número. Na Série B o Juliano custou 6 milhões ao Santos. Tá bom, muito bem. O contrato do Juliano de 2024, de 2025 será de 605 mil reais. Vamos fazer isso vezes 13 também. Estamos falando de quase 8 milhões de reais, 7 milhões 865 mil. Tá? Vamos aqui somar aos 6 milhões. Estamos falando de 13 milhões 865. Aí o Santos não caiu ano que vem, se Deus quiser, não cairá para a Série B em 2025, para jogar a Série B de 2026. E o Juliano ganha outro aumento e mais um ano de contrato. Estamos falando aqui, vamos guardar esse número, hein? 13 milhões 865 mil. 13 milhões 865 mil. Ele vai ganhar 660 vezes 13. Ele vai ganhar 8 milhões e meio. Então mais 13 milhões 865. O Juliano vai custar, a operação Juliano no Santos durante 3 anos vai custar 22 milhões e meio de reais. Contando todos os salários do Juliano, contando premiação, o Juliano vai custar ao Santos 22 milhões 445 mil reais. Essa é a operação Juliano, a não ser que o Santos, repito, empreste-o, venda-o ou ele rasgue o contrato. Fora isso, esse será o custo Juliano do Juliano Intensidade. São essas informações que eu trago. Se vocês tiverem dúvida com relação ao contrato de mais alguns jogadores, eu dei uma olhada no site do Santos, quem são os jogadores de cada posição, etc. Existem algumas dúvidas. Vi informação, por exemplo, do Wagner Frederico no canal dele, com relação ao Wendel, que o Wendel era uma incógnita para o ano que vem. Não é incógnita nenhuma, eu já falei do contrato do Wendel aqui no passado, aqui no canal. O Wendel tem contrato até o meio do ano emprestado para o Porto. E o Wendel não é, o Santos vai decidir, porque eu vi ele falando no vídeo dele, né? O Santos vai decidir porque o Wendel é muito caro, se compra ou não compra. Não. O Santos tem a obrigação de comprar o Wendel se ele jogar 60% dos jogos. O Santos tem a obrigação de compra, que é aquele valor, 2 milhões e meio de euros. E o contrato do Wendel é até o meio do ano que vem. Então, o Santos não pode devolvê-lo agora no fim do ano. O Wendel está garantido para 2025. Outros 2 contratos que eu vi ele falando, esses caras aqui são incertos se ficam ou não ficam. Billy Arce e Yusufa. É claro que o Santos pode negociar esses jogadores, mas o contrato do Yusufa também é de empréstimo e até também o meio do ano que vem. Muito pouco provável que o Yusufa não comece o ano de 2025 como jogador do Santos. Já tinha inclusive chavado o contrato desses jogadores aqui em vídeos anteriores no canal, quando eu soltei um vídeo de todos os contratos dos jogadores que o Santos contratou. Então o Yusufa tem contrato até o meio do ano. E o Santos tem opção de compra, é diferente, não tem obrigatoriedade. Se o Santos não quiser ficar com o Yusufa, o Santos pode devolver, mas só no meio do ano e não no início do ano. O Yusufa começa em 2025 como jogador do Santos e fica até o final do primeiro semestre. No caso do Billy Arce, o Santos adquiriu o jogador num contrato de quase 2 anos. Então, só não será jogador do Santos se o Santos vendê-lo ou emprestá-lo. Mas nesse momento tem contrato, vai ficar, tá? Então, claro, quem levantou essa hipótese do contrato do William Bigode em primeira mão, quem disse que o Santos renovaria foi o Wagner Frederico, temos que dar todas as fontes. Mas nem todas as informações deles estão corretas, tá? Muito principalmente com relação ao Wendel, que ele coloca como dúvida para o ano que vem. Não há nenhuma dúvida. O Wendel será jogador do Santos em 2025 e o Wendel jogou 100% dos jogos que ele chegou. O Wendel ele teria que ficar fora quase do ano que vem todinho. O Santos tem que ter que tirar ele de campo no ano que vem para poder devolvê-lo no meio do ano sem ter que pagar nada, para ter opção de devolver. Porque do jeito que está, ele sendo titular absoluto, o Santos tem a obrigação de compra de 2 milhões e meio de euros junto ao Futebol Clube do Porto. E aí, claro, numa amarração, no eventual contrato com o Jair, isso pode ser abatido, como o próprio Porto já tinha ofertado lá atrás, isso pode ser rediscutido, porque o Santos hoje conversa com o Porto pelo interesse do seu zagueiro, que esse de fato é uma incógnita, a gente não sabe se fica ou não fica para 2025, por conta do interesse justamente do próprio Porto, que pode abater inclusive o valor do Wendel. Se tiver alguma dúvida com relação a outro jogador, mandem aí nos comentários que eu trago algum vídeo
Ou se não, fala lá no meu Twitter, me sigam lá no Twitter. É o mesmo endereço lá do meu Instagram, vou colocar aqui o arroba rodox_gomes. Tô dando essas informações lá também, tá bom? É isso, comenta o que você acha, deixa o like se gostou do vídeo e a gente vai se falando. Grande abraço e até a próxima.